Iremos para a página 37, onde vamos falar sobre as preposições. As preposições, elas são palavras invariáveis que servem para unir termos de uma oração, estabelecendo uma relação de dependência entre duas palavras, sejam substantivos, verbos, advérbios, pronomes ou adjetivos. Por exemplo, temos aí uma pergunta no livro de vocês. Tem dado conta de que no espanhol, alguns casos, não utilizamos a mesma preposição que no português, né? Por exemplo, temos aí a preposição a, hasta, hacia, em, com e sim. Preposição a, o seu uso é para expressar intenção ou destino. Exemplo, voy a viajar este año. Vamos a Buenos Aires. Hasta expressa ponto final. Exemplo, leí hasta las 11 de la noche. Li até às 11 da noite. O hasta ele é utilizado como até. Hacia expressa direção ou tempo determinado, aproximado, corrigindo. Caminaron hacia el norte. Llega hacia las 12 de la tarde. Por exemplo, esse hacia é como se fosse o para. Por exemplo, caminharam para o norte. Chega para as 12 da tarde. Preposição em expressa o seu uso com meios de transporte. Por exemplo, viajaré em autobus. Vas em táxi, ele é utilizado muito para meios de transporte. Preposição com, é como se fosse o mesmo com do português, para expressar relação. Exemplo, Ana se lleva muy bien com seu irmão. Então, uniu, como se é uma relação entre Ana e seu irmão. Preposição sim. Esse sim não é o sim do sim ou não. Ele significa sem. Por exemplo, ele expressa a ausência de algo ou alguém. Exemplo, caminávamos sem pressas. Caminhávamos sem pressa. Então, esses são alguns das preposições. Na página 38, temos aí outros exemplos. Por exemplo, exemplo de lugar. El bolígrafo está ao lado de la agenda. Expressar a hora. Empezamos a las 7. Modo. Siempre habla con tranquilidad. Material. La mesa era de madeira. Pertenência. La consola es de mi hermano. Origem. Desde mi ventana puedo ver la playa. E lugar. El Museu del Prado está em Madrid. Então, todos essas palavras que estão em negrito, elas expressam algum modo, ok? Seja de lugar, seja expressando a hora, modo, material, pertenência, origem ou lugar também. Então, todas elas são preposições. Não tem no quadro anterior da página 37 algumas, como o desde e o de, mas eles são preposições. E temos aí uma atividade para que vocês pratiquem, entendam melhor. E vamos falar sobre as contrações. As contrações, diferente do inglês ou de outro idioma, que tem muitas contrações, no espanhol existem apenas duas que são reconhecidas como gramaticalmente corretas. Por exemplo, antes de falar sobre elas, temos aí, né? Ya me cansé de estar sola. Todos los días le pido al cielo que me traiga al príncipe azul. Por favor, quiero a mi príncipe. E se no hay azul, traeme del color que te quede. Então, nessa falazinha do gaturo, ou da gatura, como é no gênero feminino, temos aí contrações. Contração dele. Podemos observar que de, que é a preposição, mais ele, que é um artigo, e a mais ele, que é a preposição a, mais o artigo ele, sofrem contração e assim se escrevem em uma só palavra, dele e a. Então, essas duas contrações, elas são utilizadas muito
porque o dele, ele tem significado de do, do no português. E al, a-l, tem significado de ao. É só isso. Na página 39 temos aí alguns exemplos com essas contrações. Por exemplo, iba al teatro todos os dias, todos os fines de semana, ok? Então, temos aí a preposição, a contração al. Iba a la escuela en coche. Nesse segundo exemplo, foi utilizado uma preposição a com o la. Também é uma contração. Por quê? Significa como se fosse o a craseado no português. Então, pegou a preposição a com o la, porque não tem como ficar lá junto. Iba a los museus sin pagar la entrada. Iba a las oficinas a entregar los paquetes. Esses foram exemplos com a contração al. Vamos falar sobre a contração del. Venía del colegio a pie. Venía de la plaza con unas flores en la mano. Venía de los juegos muy cansado. Él venía de las montañas. Então, o de lá, ele também é uma preposição de com um artigo lá, no feminino. Então, ele também é considerado uma preposição. Por mais que a gente não utilize muito ele, mas ele também é considerado como uma preposição, como uma contração. Assim como o de los, que é a preposição de com el artículo los, no plural. E de las também, preposição de com o artigo las, no plural, feminino. E temos aí um quadro com o número singular plural, gênero, e a preposição a e em, que vocês podem utilizar também. Por exemplo, no masculino temos o dele, que é a utilização do de com o ele, al e em ele. São preposições que vocês também terão, contrações que vocês terão que utilizar. Feminino, de lá, a lá e em lá. Masculino, de los, a los, em los. Feminino, de las, a las, em las. E mais uma pequena atividade que vocês irão praticar e entenderão melhor. Qualquer dúvida, estou à disposição para o que vocês precisarem. Tenham uma boa aula e até a próxima!